No programa de hoje vamos falar de ligações. No mundo globalizado em que vivemos, tudo está ligado em rede, interconectado e é claro que existem muitos tipos de ligações. A ligação interurbana, que a gente faz para fora da nossa cidade. A ligação a cobrar, quando é o outro que paga. As ligações amorosas entre dois amantes. E por fim, nosso assunto de hoje, as ligações químicas, que formam a maioria das substâncias que conhecemos. A química é a ciência voltada para a composição, a estrutura e as propriedades da matéria. Ao longo dos séculos, a química acumulou um grande conhecimento sobre as substâncias, sua natureza, suas qualidades e capacidades de mistura. Peraí, tá misturando tudo, assim vai ficar uma bagunça. Eu acho melhor a gente entender algumas coisinhas básicas antes de continuar. Tudo bem, Kika. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos entender os conceitos de elemento químico, molécula, substância e mistura. Na natureza existem mais de 100 elementos químicos que são a base de toda a matéria. O que diferencia os elementos químicos é o seu número atômico, que representa a quantidade de prótons existentes nos núcleos de seus átomos. O oxigênio, por exemplo, é o elemento químico constituído por todos os átomos que possuem 8 prótons em seu núcleo. Portanto, o número atômico do oxigênio é 8. Na tabela periódica, os elementos químicos são mostrados isoladamente. Mas, na natureza, não é assim. A maioria deles só existe em combinações. Quando 2 ou mais átomos do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes se combinam por uma ligação química, eles formam o que chamamos de molécula. As moléculas da água, por exemplo, são formadas por uma combinação de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Molécula é a menor parte de uma substância. Átomos formam moléculas. Moléculas formam substâncias. O oxigênio, hidrogênio e carbono presentes nesta cadeia de átomos que estamos mostrando formam as moléculas da glicose que, por sua vez, faz parte da substância açúcar. A glicose é a principal fonte de energia dos organismos vivos e está presente em muitos alimentos que comemos no dia a dia. E tem também a mistura, que é composta por 2 ou mais substâncias. O leite, por exemplo, é uma mistura de várias substâncias. Bom, agora chegamos ao tema central da nossa conversa de hoje. As ligações químicas. É o que existe entre átomos que formam uma molécula estável. Tá bom, mas como eles se ligam? É um abraço? Um beijo? Eles são algemados? Têm tomada para plugar? Como é que eles se ligam? Kika, essa pergunta vem se repetindo por toda a história da química. E as respostas têm nos levado a modelos de ligação química cada vez mais precisos. Tentando responder essa pergunta, cientistas observaram o comportamento de várias substâncias e perceberam que algumas combinavam melhor que outras. Isto é, a capacidade de combinação de alguns elementos podia variar. E foi tentando esclarecer esse comportamento que eles chegaram à ideia de valência. A essa altura, a química passava por uma revolução com uma série de avanços tecnológicos, experiências inovadoras e o surgimento das primeiras teorias sobre o átomo. A valência, então, passou a ser entendida como a quantidade de ligações que um átomo pode fazer de uma vez. Quer dizer, a valência de um átomo representa a sua capacidade de fazer ligações. Ok, um combina mais com o outro, tem a valência, tá ficando melhor. Mas como isso acontece de verdade? Lá nos átomos que a gente não consegue ver nem com o microscópio. Tá faltando alguma coisa aí. É verdade, Kika. Faltava aprofundar o estudo do elétron. No princípio, os elétrons eram entendidos como um tipo de partícula que gira em torno do núcleo do átomo, como os planetas giram em torno do Sol. Mas desde então se descobriu muita coisa sobre essas partículas. O americano Gilbert Newton Lewis foi o pesquisador que começou a projetar os elétrons em estruturas espaciais em volta do núcleo do átomo, num trabalho que se tornou a base da teoria eletrônica da valência. E percebeu que os átomos mais estáveis são os que têm 8 elétrons na camada mais distante do seu núcleo, exceto o hélio, que possui apenas 2. Isso quer dizer que os átomos com menos do que 8 elétrons na sua camada externa tendem a fazer ligações com outros átomos.
Se um átomo tem 7 elétrons em sua camada externa, ele tende a buscar um elétron na ligação com outro átomo. Se ele tem 6 elétrons na camada externa, tende a buscar 2 elétrons em suas ligações e assim por diante. Esse equilíbrio é o que estabiliza as ligações químicas, que podem ser de vários tipos. De acordo com a teoria de Lewis, dependendo do comportamento dos elétrons nas camadas externas dos átomos, as ligações químicas podem ser iônicas ou covalentes. As ligações iônicas ou eletrovalentes são aquelas em que os elétrons da camada externa de um átomo passam para a camada externa de outro. Quer dizer, quando existe transferência de elétrons entre átomos. Um átomo de sódio, por exemplo, tende a perder o elétron na sua camada externa para um átomo de cloro. Nessa ligação, eles formam o cloreto de sódio, que compõe o sal de cozinha e que é um exemplo de ligação iônica. As ligações covalentes ou moleculares são aquelas onde os átomos compartilham os elétrons de suas camadas externas. Um átomo de carbono pode compartilhar 4 elétrons e 2 átomos de oxigênio podem compartilhar cada um 2 elétrons. Assim, os 3 átomos da ligação completam os 8 elétrons nas suas camadas externas. Nessa ligação, eles formam o gás carbônico, que o corpo humano elimina na respiração. Existem também as ligações metálicas, que, como o nome diz, ocorrem entre átomos de metais e são bastante estáveis. E por último, há os radicais livres, que são altamente reativos e formados por moléculas ou átomos com elétrons de valência desemparelhados. A química passou por muitas transformações e deu um mergulho no universo microscópico. Surge então a química quântica, uma ciência muito ligada à matemática e com outra concepção dos átomos e de suas partículas. Entender as teorias quânticas é fundamental para acompanhar os avanços da química. Os fenômenos quânticos, eles estão presentes em vários níveis da estrutura da matéria. A gente aprende lá nos cursos de química da escola que os elétrons, nos átomos, eles estão distribuídos em camadas ou níveis de energia que a gente rotula com as letras K, L, M, etc. E dentro de cada um desses níveis você tem orbitais quânticos que a gente rotula com letras, né? S, P, D, F, etc. Cada uma dessas letras podendo caber uma determinada quantidade de elétrons. Essas regrinhas que a gente aprende na química, elas foram construídas a partir da compreensão dessas propriedades quânticas. É natural pensar que as ligações químicas também, que são quando os átomos se juntam, vão refletir essas propriedades quânticas. A partir das teorias quânticas, as novas concepções do átomo descrevem os elétrons como nuvens se movendo em orbitais em torno do núcleo e se distribuindo por todo o espaço como ondas. Então, os quânticos vão substituir o conceito de trajetória pelo conceito de onda no estudo dos elétrons. E vão propor também a aplicação de equações matemáticas de onda ao comportamento das partículas. Surfando nesses estudos, os cientistas alemães Walter Heitler e Fritz London aplicaram a equação de onda à ligação química simples entre 2 átomos de hidrogênio. Eles perceberam que, quando esses 2 átomos se aproximam, aumenta a probabilidade de que um elétron de carga negativa de um seja atraído pelo núcleo positivo do outro e vice-versa. Esses elétrons começam a pular entre os átomos bilhões de vezes por segundo até que não seja possível definir a que núcleo eles pertencem. Combinando esse conceito com a equação de onda que vimos antes, os cientistas concluíram que a atração criada entre os átomos pela troca de elétrons seria equilibrada pela repulsão entre os núcleos positivos, criando uma ligação covalente estável de grandeza e força definidas. Aluno de Lewis e contemporâneo de Heitler e London, o americano Linus Pauling traçou um caminho muito original em sua pesquisa. Influenciado por esses cientistas e também pelas teorias quânticas, ele elaborou um dos mais importantes estudos sobre a natureza das ligações químicas. Ele tentava entender o comportamento dos elétrons nas ligações químicas e também as relações entre as ligações covalentes e as ligações iônicas. Então Pauling observou que só em casos extremos ocorre uma ligação iônica pura ou uma ligação covalente pura. Na verdade, a maioria das ligações químicas é uma combinação de ligação iônica com ligação covalente.
Ele também concluiu que uma ligação depende de outros fatores para ser estável, como as condições do ambiente e a disposição dos orbitais atômicos no espaço. Mas faltava determinar a força que unia os átomos nessas ligações. Então Pauling percebeu que, numa ligação química, um átomo tem mais habilidade de atrair elétrons do que o outro. Ele chamou essa propriedade de eletronegatividade, definindo-a como um poder de um átomo de atrair elétrons para si mesmo. Em seguida, Pauling mapeou diversas ligações químicas e propôs uma escala de eletronegatividade contendo todos os elementos da tabela periódica. Com essa escala, é possível prever se uma ligação química é mais iônica ou mais covalente e também medir a energia dessa ligação. Até hoje, esse é um dos estudos mais importantes sobre a natureza das ligações químicas. Mas essa não foi sua única contribuição importante para a ciência. Pauling sempre buscou pensar as ligações químicas espacialmente. Ele tentava entender o comportamento dos elétrons no espaço relacionando os resultados das experiências que fez com algumas substâncias. No programa de hoje, falamos sobre as ligações químicas. Vimos como elas acontecem, os tipos de ligações e as teorias sobre elas. Vimos que a ciência mergulhou até o nível de partículas que nem podemos ver para buscar explicações sobre as ligações químicas. Mas devemos lembrar que essas ligações são a base de todas as substâncias que conhecemos. Isso quer dizer que elas estão presentes de um jeito muito concreto em todos os momentos do nosso dia a dia.